Olá pessoal, tudo bem? Que legal estar aqui mais uma vez no programa Descomplica Estética com vocês. O tema de hoje é um tema bem legal talvez se conversar, pessoal. Gera muita dúvida. Vocês já ouviram falar de lipocavitação, ultracavitação? Aliás, toda feira parece que tem uma nova cavitação, né? O que é isso? Que raio de cavitação toda essa que toda hora muda? Tem fisiologia envolvida? Tem mecanismo diferente nos equipamentos? Ou será que é mais um termo de marketing? O programa de hoje vai abordar isso. Descomplica Estética então começa falando com você um pouquinho sobre o que é ultrassom. Vamos entender primeiro como gera a onda para depois diferenciar os tipos e o que elas fazem no nosso organismo? Então, primeira coisa, a onda de ultrassom, como ela surge? Da seguinte maneira, pessoal, os equipamentos, eles têm dentro de si um cristalzinho. Esse cristal, ele tem a capacidade de vibrar toda vez que passa energia por ele. Então, o equipamento a gente liga na tomada. Peguei ele, passou corrente atrás desse cristalzinho, ó, ele vai vibrando. E essa vibração é que vai gerar as ondas de som. Num perfil de comprimento de onda tão pequenininho que, ó, o nosso ouvido não consegue captar. Por isso que se chama ondas de ultrassom. Está fora do nosso espectro auditivo, mas ainda tem um monte de atividade fisiológica. Os ultrassons, inclusive, eles têm profundidades diferenciadas, viu, pessoal? Quanto maior for essa carga, o tamanho da onda, inversamente proporcional é a permeação. Ou seja, eu pego um ultrassom que tem 5 megas, 3 megas e 1 mega. 5 megas, ó, tem um tamanho maior, fica mais superficial. 3 megas, opa, consegue um pouquinho mais fundo, lá na nossa camada de gordura. Com esse que a gente vai traçar, sabe tudo aqueles catupiry às vezes que foge da calça? Esse é o nosso foco estético convencional. Já de 1 mega não, ele vai muito além. O foco é estar trabalhando a musculatura, as partes cartilaginosas. Não é o que a gente vai conversar hoje então. Nosso foco é esses que têm a capacidade de conduzir a onda de som até esse tecido. Que ninguém gosta, né? Mas ó, gosta do tecido hipodérmico sim, o tecido de gordura. Isso não garante um monte de paciente de forma contínua, viu? Só que a gente precisa entender como tratar ele melhor. Então, para isso, vamos diferenciar o que é realmente cavitação? Então, o ponto, pessoal, é a cavitação. O ultrassom, ele é classificado como sendo uma termoterapia. Isso é uma coisa que muito se confunde. Às vezes eles falam que é uma mecanoterapia porque é onda de som e pensa em movimentação, mas não. Ele é uma termoterapia porque a movimentação das ondas de som acaba gerando calor no tecido, subindo sua temperatura. E essa subida da temperatura faz com que a movimentação das moléculas aconteçam e vai surgindo bolinhas. Essas bolinhas é que são o fenômeno da cavitação. Portanto, ao surgir essas bolhas, a gente vai ter dois momentos com a cavitação. Aquilo que a gente classifica como sendo cavitação estável. Vamos até tirar nossa cabecinha daqui e ir lá para a cozinha, pessoal. Sabe aquele momento fervendo água? A água tá lá, tá na chaleira, começa a esquentar. Vai ganhando energia. Então começam a surgir umas bolinhas que vão subindo tudo pela lateral, algumas que ficam no fundo, central. O surgimento dessas bolinhas é o fenômeno de cavitação. Enquanto essas bolhas estão lá todas estáveis, bonitinhas, é classificado como sendo uma cavitação estável. Vai ganhando mais energia, essa cavitação começa a ficar como? As bolinhas, ó, elas estouram. E ao estourar, eu tenho esse fenômeno de cavitação instável. Vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas. A cavitação estável, ela não gera dano nenhum ao tecido. É uma cavitação muito mais tranquila de se trabalhar. Já a cavitação instável, ela pode gerar danos ao tecido. Os nossos ultrassons convencionais, eles trabalhavam na faixa da cavitação estável. Gerava essas bolinhas dentro do próprio adipócito, que é a célula que guarda a gordura. E o que acontecia quando essas bolinhas eram formadas? Elas induziam uma coisa que era chamada de lipólise. A lipólise é o rompimento dessa gordura, sabe esse catupiry parado aí que foge das calças, pessoal? Então, esse que a gente quer tratar, você começava a mobilizar ele, só que ó,
Detalhe por que alguns dizem que o ultrassom não dava tanto resultado. Foi só o primeiro ponto de movimentar isso. A lipólise, ela tem a etapa de romper a gordura e essa gordura depois tem que ser metabolizada. Então são dois momentos. O nosso ultrassom consegue induzir o primeiro. Eles evoluíram ao ponto de chegar e hoje a gente tem esse perfil da cavitação instável e ainda segura para se trabalhar nos tecidos. Por que ela é segura para se trabalhar nos tecidos? Eu consigo direcionar certinho aonde essas bolinhas vão se formar e aonde elas vão estourar. Ao formar a cavitação estável dentro do adipócito, eu, além de induzir a lipólise, eu favoreço um outro mecanismo de ação, que é chamado de apoptose. A apoptose, pessoal, traduzindo, descomplicando isso, é morte celular programada. Ou seja, o tecido foi lesionado, a célula precisa então deixar aquela região, ser eliminada do nosso organismo. Então, é uma conversa da célula com ela mesma. Sabe aquele momento de aceitação? Ela fala, olha, dona célula, eu sei que você foi importante para mim, guardou gordura de maneira, essencial durante toda a sua vida, mas tá na hora de você ir embora. Então, essa célula acaba morrendo. E é tudo que a gente quer, né? Às vezes, eliminar esse excesso de adipócito. Então, cavitação. 2 momentos. Anota aí, hein, gente? Estável e instável. Daí você me pergunta, Rafa, então descomplica para mim o seguinte. Por que tem ultracavitação, lipocavitação, tanta cavitação hoje no mercado? Esses termos são termos comerciais. Pela literatura, a gente vai ter somente cavitação estável e instável. O que acontece é que como a proposta de tratamento dos nossos tecidos acabou sendo diferenciada, eles colocaram um nome comercial, mas que não tem nada a ver realmente com a função fisiológica. Estável e instável é o que está contando, hein, gente? Por conta disso, vocês têm que entender uma coisa. Onde então vai estar a diferença do meu equipamento? Ele é estável, instável? É tudo igual? Não. Um segundo detalhe a se pensar. A potência do equipamento que você está trabalhando. Alguns entregam maior quantidade de energia e outros entregam menor quantidade de energia. Aquele que entrega mais energia vai favorecer mais o processo da lipólise. O que entrega menos energia vai favorecer menos. As técnicas de aplicação também vai depender da característica do seu equipamento. Por quê? Eu tenho alguns ultrassons de perfil plano de aplicação. Tá? Eles conseguem concentrar a energia num ponto focal ou controlar a profundidade de entrada dessas ondas. A maneira de você aplicar convencional é só passando pela pele. Antigamente a gente tinha alguns outros ultrassons que eles eram classificados mercadologicamente como lipocavitação, mas a onda ia tão fundo, pessoal, que não sabia Deus onde ia parar. E a gente quer tirar, só a gordurinha debaixo da pele. A gente não quer fazer um milkshake dentro das tripas, na verdade, jogando ultrassom lá dentro. Eles falavam para se fazer o pregamento e passar lateralmente essa onda de som. Esses não são mais tão indicados hoje de se trabalhar, inclusive foram proibidos na Europa. Por quê? Parte do som também atingia a mão do aplicador e isso era desfavorável. Pense então em profundidade e potência, só que tem um detalhe, pessoal. Vocês estão trabalhando com um ultrassom, tá? Vocês entram lá na mão de vocês com um cristal piezoelétrico e não com o cajado de Moisés para fazer milagre, viu? Então você tem que falar para sua cliente que sim, você vai favorecer o processo de lipólise, mas que você estudou cosmetologia e estética e não profetologia, milagrologia, tá? Que ela tem sim que te ajudar. Tem que fazer atividade física, tem que controlar a boca nervosa, porque não vai ser o ultrassom então que vai resolver o problema dela. Ela vem aqui, passa um ultrassomzinho e acha que a vida tá feita. Mesmo porque, vamos lembrar que isso é para tratamento de gordura localizada. Se a sua paciente tem um problema de gordura generalizada, não é isso que vai resolver. Ela precisa de um acompanhamento. Então soma um nutricionista, um bom educador físico e daí você pode estar favorecendo esse processo. Vai melhorar como um todo. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas ficou dúvida? Ainda tá difícil, tá complicado? Manda sua mensagem pra gente. Descomplica Estética foi feito pensando em você e para te favorecer, esclarecer tudo. Inclusive, pro nosso próximo programa, já anota aí na sua agenda. A gente vai falar de acne e com zinco. Essa relação acne-zinco é boa ou não? Até lá!